A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e estamos aqui para estudar mais uma lição. Nesse caso em específico, estamos iniciando o terceiro trimestre de 2024. Terceiro trimestre. E a primeira lição, que tem como título a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Esse é o tema da nossa primeira lição. Nesse trimestre, que é um trimestre que a revista é comentada pelo pastor Josué Gouveia, daqui de Goiânia, da minha cidade, da cidade em que eu moro, e tem como temática essa lição, tá um pouco aí, agora melhorou, né, a claridade, e tem como a temática do trimestre a relevância da igreja, sua essência e missão. Os pontos que são prioridades para a igreja, o que torna essa igreja relevante, o que torna essencial, o que é essencial para essa igreja e para a sua missão. Então, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. E nada melhor do que iniciarmos observando a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja, ou seja, a base da igreja precisa estar firmada na palavra de Deus. E aí, quando a gente pensa a palavra de Deus e a gente avalia o texto bíblico como palavra de Deus, nós precisamos ir um pouco além. Eu gosto de ir um pouco além, porque a palavra de Deus, quando a gente olha o início do Gênesis, tudo que se criou foi criado a partir de uma palavra de Deus, a partir do que Deus disse, do que saiu da boca de Deus. É por isso que Jesus diz a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O texto bíblico, esse texto que eu estou com a Bíblia do meu filho, ela é um pouco mais cheia de gravuras aqui em volta, na parte de fora só. É o texto normal, né, do texto bíblico, mas a capa toda invocada, toda bonitinha para chamar a atenção de adolescentes. O texto aqui, isso é palavra de Deus porque foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens e inspirada pelo Espírito Santo. Então tudo que procede de Deus gera vida. E quando se inicia tudo lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, quando disse Deus, haja firmamento, quando Deus disse, haja, tudo que ele disse, haja, passou a existir através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, quando nós pensamos em palavra de Deus, a primeira coisa que devemos colocar à frente de tudo isso é não só o texto escrito, pensar no texto escrito, apesar que tudo que Deus proferiu e Ele determinou para que houvesse vida está no texto escrito. Mas muitas vezes, utilizando o que está escrito de forma equivocada e fora de contexto, nós podemos também cairmos em alguns equívocos. O próprio Satanás diz a Jesus, né, usando as escrituras, está escrito que aos teus anjos será dado ordem ao teu respeito para que não tropeces. Então pule daqui de cima do pináculo do templo. Então é preciso entender a palavra de Deus, é preciso entender a essência da palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus nós encontramos em João. Quando João diz que no princípio a palavra estava com Deus, desde o início a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, e ele dizia o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Queremos entender sobre a palavra de Deus, sobre a essência da palavra que edifica a igreja, que transforma o ser humano. A essência da palavra, ela foi encarnada e é o Cristo. Então tudo que eu olho no texto bíblico e foge do que o Cristo viveu, do que o Cristo apresentou a nós, eu preciso ter uma avaliação um pouco mais criteriosa quanto a isso. Então, estudar a palavra e ter como base a palavra, nós vamos ter como objetivo observar o Cristo, observar tudo que lemos, tudo que estudamos, tudo que é apresentado a nós, porque
Muitas vezes vem pessoas dizendo coisas lindas, fantásticas, maravilhosas, mas é preciso confrontar com o Cristo, com a ideia, com o modelo e o jeito que o Filho de Deus viveu aqui na Terra. Então, é essencial, é extremamente relevante para as bases, para o fundamento do cristão, da igreja, olhar para a palavra, aprender e ser direcionada pela palavra, não esquecendo que a palavra encarnou e viveu entre os homens, e vimos a glória de Deus se manifestar através do Filho de Deus, da palavra encarnada. O nosso texto áureo está em Apocalipse 3, versículo 8, e diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. É o próprio Jesus dizendo a uma das 7 igrejas da Ásia, dizendo que essa igreja, mesmo com pouca força, guardou a palavra. Nem sempre é necessário ter muita força. Está cheio de força. Por exemplo, Sansão errou o alvo, cometeu um equívoco tremendo, sendo um homem muito forte. Moisés, mesmo tendo uma conexão forte com Deus, não ouviu a palavra de Deus e desobedeceu. Era para ele falar com a rocha e ele toca na rocha, e por causa disso Deus diz que ele não vai entrar na terra prometida, e ele só viu à distância a terra prometida. Então, é importante guardar a palavra. Mesmo que as forças sejam poucas, nós precisamos guardar a palavra. Antes de prosseguir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no Recalculando a Rota, para que todas as semanas nós possamos estudar as lições da Escola Bíblica Dominical junto e aprendermos juntos, sermos edificados através do estudo da Palavra de Deus. A verdade aplicada nos diz que a Palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Todo princípio, tudo que é importante para a vida cristã, tudo que é importante para o ser humano, está alicerçado na palavra de Deus, no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu quero entender o que eu preciso fazer, qual que é o meu objetivo, onde eu preciso chegar, basta eu olhar para as Escrituras Sagradas, olhar com a direção do Espírito Santo, pedir a direção do Espírito Santo para ser guiado nesse estudo da palavra. Esse é o único livro que eu posso dizer ao autor: autor, me ajuda a entender esse texto. Eu gosto muito de livros, por exemplo, do N.T. Wright, que está longe, eu não consigo acessar ele e fazer perguntas diretas a ele. Pode ser que ele me responda algum e-mail. Eu gosto de livros do Timothy Keller, do Tim Keller, mas já faleceu. Se eu mandar um e-mail a ele para ele me responder, eu não vou conseguir obter respostas, ou do C.S. Lewis. Mas ao ler as Escrituras Sagradas, se eu disser: Espírito Santo, me ajude, ele com certeza me ajudará. E ele tem me ajudado. Eu quero te provocar a fazer esse exercício, a ler as Escrituras, ao ler o texto bíblico, e pedir direção ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele te dará a iluminação necessária, ele te edificará, ele trará paz ao seu coração, ele trará entendimento à sua alma. Eu tenho certeza que você não lerá de forma vazia se você pedir orientação do autor do texto bíblico, do Espírito Santo. O texto de referência está no Salmo 119. E o Salmo 119 é repleto de passagens, de frases, de poemas de alguém que ama a palavra de Deus. É nesse salmo que nós entendemos como que um homem, o ser humano, pode purificar o seu caminho, pode ter um caminho muito próximo do que é a vontade de Deus. É observando a palavra. É a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. É olhando para a palavra que eu entendo qual é a direção que eu preciso seguir. Então é nesse texto que está o nosso texto de referência. Salmo 119, do versículo 97 até o 103, que diz: ó, quanto amo a tua lei, ou seja, a palavra. É a minha meditação em todo o dia.
Ou seja, todo dia é de manhã até a noite, durante todo o dia, o salmista está meditando nessa palavra. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos de Deus estão sempre com o salmista. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. É alguém que está o tempo inteiro pensando, meditando nessa palavra. Ao invés de estar pensando em coisas fúteis, ele está pensando nos mandamentos de Deus. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então, alguém que é extremamente apaixonado pela palavra, o salmista se considera, se coloca no lugar de alguém prudente, porque nós olhamos os mais velhos e pensamos, a experiência está ali com os mais velhos. Mas ele entende que ao olhar para a palavra, ao meditar nos mandamentos de Deus, ele se torna, às vezes, ele se torna até mais prudente do que alguém que confia apenas nos seus dias de vidas. Por quê? Imagine alguém que tem aí 100 anos de experiência de vida e aí se acha muito experiente, muito prudente porque já viveu 100 anos. Mas nós estamos falando de uma palavra que foi inspirada e foi dedicada a nós, nos instruiu, vindo de alguém que é eterno, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que conhece as necessidades da alma humana e sabe exatamente quais são os próximos passos quando nós deixarmos esse mundo. Sabe qual é o propósito da criação do ser humano. Ele sabe exatamente qual é o destino que aguarda a humanidade, os possíveis destinos que aguardam a humanidade. Então, se eu quero, de fato, ser alguém prudente, não basta confiar nos meus dias de vida, mas confiar na palavra de Deus. Tem muita gente que diz, eu tenho 50 anos de igreja. Eu tenho 40 anos de igreja. Tempo de igreja só é importante quando, durante esse tempo, você foi edificado pela palavra de Deus. Tem muita gente que está há muito tempo na igreja e não conhece ao Cristo, não conhece a Deus. Ou acha que conhece, mas Deus não os conhece. É por isso que Jesus diz que naquele dia, no grande dia, muitos chegarão diante do trono de Cristo e dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha, nós expulsamos demônios, pessoas foram ressuscitadas, nós fizemos prodígios em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não porque tem amnésia aqui ou por falta de conhecimento de saber quem é, mas é porque ele sabe que aqueles praticaram iniquidade. Todos vocês que praticaram iniquidade, que não viveram de acordo com essa palavra. E o salmista está dizendo exatamente isso, que ele busca viver de acordo com essa palavra, de acordo com o que os preceitos de Deus diz para o ser humano. E é isso que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos olhar para o texto sagrado e dizer como que um filho de Deus deve se portar. Como que alguém que diz que foi resgatado pelo Cristo das garras do pecado, foi resgatado da condenação eterna, precisa se comportar, precisa se portar, precisa agir no seu dia a dia, precisa agir todo o dia, ou seja, desde a manhã até o final do dia, e isso por todos os dias. E é prazeroso isso, quando entendemos essas coisas e buscamos isso. Sabe por que é prazeroso? Porque nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos vivendo na essência do que é o propósito de Deus para o seu povo. Aleluia! Glória a Deus por isso, e que nós possamos buscar viver dessa forma. Indo para o comentário, nós temos aqui o primeiro tópico que diz a relevância do aprendizado da palavra. Em Apocalipse 1 e 3, no Apocalipse capítulo 1 e 3, a mensagem proferida ali, e é registrada por João, ela deixa muito claro que mais importante do que ouvir é guardar. Bem-aventurado aquele que lê
e que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais importante do que ler é guardar, é praticar a palavra que está escrita no livro dessa profecia. O subtópico 1 diz que o aprendizado nos torna sábios para a salvação. Só é possível alcançar a salvação porque nós somos salvos pela fé. E em Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer historinha, é ouvir a palavra de Deus. É ouvir o que Deus tem para o coração do homem, a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os propósitos de Deus. Então, essa é a forma de alcançar a salvação, é aprendendo, se tornando sábio, e dessa forma, aprendendo da palavra de Deus, nós alcançamos o propósito que é nos salvar, que é nos levar a um local, é nos levar ao estado de aperfeiçoamento através dessa palavra, até que cheguemos o momento em que estaremos com Cristo por toda a eternidade. Se quisermos alcançar a vida eterna e passá-la com Cristo, com Deus, na eternidade, precisamos olhar para a palavra e sermos direcionados pela palavra de Deus. O subtópico 2 diz que o aprendizado nos torna sábios para a vida. Se eu quero entender a vida e quais os propósitos da vida, nada melhor do que conhecer o que é o autor da vida, o que é o doador da vida, aquele que nos criou, que criou todas as coisas. Então é através da palavra de Deus que eu me torno sábio para a existência aqui e também me preparo para a existência no porvir, no que há de vir a esse tempo aqui que é marcado pelo Cronos. E aí é onde eu disse ali no texto de referência, e o comentarista coloca aqui, o salmista dizendo, tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos, mais prudente do que os velhos, do que os idosos, porque eu estou olhando para os mandamentos, não estou confiando simplesmente no meu intelecto, não sou guiado pelo meu intelecto e nem pelo tempo de existência. Então, se eu quero ter um bom proveito e um aprendizado para tornar sábio para essa vida, palavra de Deus. Deus faz com que pessoas que aparentam não ser tão sábias confundam os que acham que são sábios. Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. A sabedoria humana é loucura. A sabedoria humana é loucura porque confia nos seus próprios preceitos e vira as costas para Deus. Subtópico 1.3. Aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Eu só consigo saber exatamente o que é verdadeiro, o que é correto, qual a direção exata que eu preciso ir, se eu tenho conhecimento da verdadeira doutrina, da verdadeira essência da palavra de Deus. O profeta Oséias diz que o povo de Deus perecia por faltar conhecimento, o povo estava perecendo por faltar conhecimento. Quando os escribas tentam fazer perguntas a Jesus, tentando achar alguma coisa para acusar Jesus, e faz algumas perguntas, por exemplo, sobre o casamento, sobre a vida após a morte, Jesus diz para esses homens, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito menos o poder de Deus. Se vocês não conhecem as Escrituras, muito menos vocês vão conhecer o poder de Deus. Então, se nós não quisermos errar, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras e dar o próximo passo, que é conhecer o poder de Deus. Deus quer se manifestar. Deus quer manifestar o seu poder na nossa vida e através da nossa vida. Mas como que nós vamos conseguir isso? Buscando conhecer a palavra de Deus. Não há outra forma. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, inclusive para fugir desses falsos ensinos, dos falsos mestres. Há uma certa história que circula aí sobre um homem que foi aprender sobre notas falsas de dólar, notas falsas de dólar nos Estados Unidos, um treinamento, se não me engano, pelo FBI. E lá nesse treinamento, ele achava que ia ser apresentado a ele diversas notas falsas de dólar, e aí
apresentam a ele a nota verdadeira. E diz a esse homem quais são os pontos ali principais para que a nota seja verdadeira. Porque a partir do momento que se conhece a nota verdadeira, toda nota falsa que aparecesse, ele saberia identificar. Isso aqui é falso, porque falta essa e essa característica. Então, se quisermos conhecer a verdade, né, e fugir dos falsos ensinamentos, basta conhecer a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, que é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser pelo próprio Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu quero conhecer o caminho, se eu quero fugir das falsidades que existem por aí, dos falsos evangelhos, dos falsos ensinamentos, dos falsos preceitos para uma vida de felicidade, eu preciso conhecer o Cristo. Eu preciso conhecer a verdade, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Tópico 2, a importância de priorizar a palavra. Por que é importante priorizar a palavra? Porque ela é o fundamento da vida. Todo o fundamento de entender os preceitos de Deus está na palavra. E aí nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, a relevância da palavra. Nós vemos o sacerdote Esdras apresentando a palavra de Deus ao povo de Israel, porque o povo foi para o cativeiro justamente por não praticar a palavra. E nós estamos falando de um tempo em que nós não tínhamos imprensa, nós não tínhamos formas de duplicar o texto, de replicar o texto. Era tudo escrito à mão, era difícil as pessoas terem o texto como nós temos hoje, o texto aqui impresso. Eu estava falando isso para o meu filho, e aí ele falou: sim, pai, na época não tinha livros, tinha papiros, tinha, né, os pergaminhos. Eu falei: só que era escrito à mão, filho, você sabia? Tinha que escrever, por exemplo, o Gênesis inteiro à mão. Ele, que é um menino de 10 anos, é um menino que tem muita falta de coragem, para não dizer que é preguiçoso, de escrever. Ele tem falta de coragem de escrever. Ele pensou: meu Deus, escrever tudo isso à mão. Era dessa forma, não havia matéria-prima. E o povo começa a errar. E Esdras entende que era preciso ler a lei para o povo. Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, porque aquele povo que, quando ele recebe a lei ao pé do monte Sinai, e ele profere a lei aos que saíram do Egito, quando ele está próximo a entrar na terra, quando ele está ali próximo ao Jordão, já a ponto de atravessar, ele entende que aquela turma que estava ali era crianças e outros nem eram nascidos. E ele repete toda a lei. Isso é Deuteronômio, é a repetição da lei para uma nova geração. Nós precisamos inculcar nas novas gerações, os que estão vindo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, porque corre o risco dessa geração abandonar a palavra de Deus. E Esdras entende isso, e ele faz questão de reunir o povo e ler o texto sagrado para que o povo conheça a vontade de Deus, conheça a direção de Deus. Porque toda vez que eles esqueceram da palavra de Deus, eles começam a adorar ídolos, eles começam a profanar o território que Deus deu para eles. E eles foram para o cativeiro, eles estão retornando de um cativeiro, eles estão retornando de uma opressão por parte de um outro governo. E Esdras entende que é essencial voltar ao texto sagrado, meditar no texto sagrado. No Novo Testamento nós encontramos a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo e os apóstolos dedicando ao ensino da palavra. Eles dedicando à oração e ao ensino da palavra, porque a palavra é que fundamenta a igreja. Igreja sem palavra consolidada, palavra dedicada e séria, essa igreja ela é impossibilitada de crescer. Na parábola do semeador, nós vemos ali sementes que vão caindo ao longo do caminho. E essas sementes, que é a palavra de Deus, elas caem em lugares que vem o inimigo e tira essa semente, né, aquela que caiu à margem do caminho. Tem sementes que começam a germinar, mas o solo não é adequado, é rochoso. E aí, logo vem o sol, né, vem as dificuldades. E essa semente ela não consegue
avançar, não consegue dar frutos. Então a palavra de Deus ela é lançada constantemente, ela é ensinada, mas existem pessoas que não dão ouvido, já rapidamente o inimigo tira a atenção dessas pessoas e elas começam a pensar no que é corriqueiro, no que é cotidiano, então começa a pensar em dívidas, em problemas, em situações imediatas e deixam passar esse ensinamento, o texto sagrado, o ensino da palavra de Deus. Outros até ouvem, mas a dificuldade vem vindo e ao longo do tempo elas se perdem. Então nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Precisamos deixar a palavra entrar no nosso coração, germinar. E assim como na parábola que é proferida ali do homem que sai a semear, essa palavra possa gerar frutos, como o da parábola. Frutos de 30, 60 e 100 por 1. E 100 por 1. Todo aquele que deu ouvido à palavra, ele frutifica. Não adianta eu dizer, não, eu ouço a palavra, eu leio, eu entendo a palavra. Então, a prova de que, de fato, a palavra frutificou no meu coração, na minha vida, eu começo a gerar frutos. Eu começo a dar frutos, eu começo a agir de tal forma que as pessoas que estão à minha volta começam a entender que eu fui transformado. E essas pessoas essas pessoas passam a desejar fazer parte disso, começam a desejar ser transformadas também pelo poder da palavra. 2.3. A palavra nutre a vida espiritual. Se eu quero de fato ser alimentado, nutrido espiritualmente, do mesmo jeito que o alimento material, o arroz, o feijão, a carne nutre o meu corpo, é a palavra de Deus que nutre a minha alma. É a palavra de Deus que nutre o meu espírito, que me conecta com aquele que me doou a vida. Porque o Espírito vem de Deus e ele retorna para Deus. Se eu quero me conectar com Deus, eu preciso ouvir a sua palavra. Eu preciso buscar na sua palavra vida eterna. Olhai para as Escrituras, porque é nelas que contém palavras de vida eterna. É nelas que contém o caminho que aponta para Deus, que aponta para o propósito de Deus. Então a palavra, ela é para nutrir a vida espiritual do cristão. Ela tem essa essência. Tópico 3. Os resultados da aplicação da palavra. Quais são os resultados que obtemos? Ela fortalece a vida cristã. Ela vai fortalecer o cristão. Jesus, ao encerrar o Sermão do Monte, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo os ventos, vindo as águas, a chuva forte, ela permaneceu firme. Mas aquele que ouve a palavra e não guarda é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre areia. Vindo os ventos fortes, a chuva forte, as águas, as correntes de água, vem e leva essa casa. E é grande a sua queda, derruba essa casa. Então, se quisermos de fato permanecermos de pé, estarmos fortalecidos, é a palavra. É meditando na palavra. Ela, sendo o alimento, é o alimento que nos mantém firmes e fortes. A palavra produz santificação. Porque santificação é o processo do qual nós olhamos para quem é santo, para Deus que é santo, e buscamos ser parecidos com Deus. Isso é o processo de santificação. Santidade é um atributo de Deus. Deus é santo. Então é por isso que a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, na santificação, nós olhamos para Deus e buscamos ser parecidos com Deus. Mas como ser parecido com Deus se não meditarmos na palavra, que é a palavra que apresenta Deus? Jesus diz e pede a Deus pelos seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para ser santificado, para estarmos mais próximos da verdade, para sermos parecidos com Deus, é através da palavra. A palavra tem esse poder de produzir santificação em nós, através da ação do Espírito Santo. E por último,
meditando na palavra, a aplicação da palavra na nossa vida, nós agradamos a Deus. Quer agradar a Deus? Quer fazer com que Deus olhe para você como filho amado e se agrade de você? Medite na palavra e coloque em prática. Bem-aventurado o que lê, medita nessas palavras e guarda as palavras dessa profecia. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a colocar em prática essa palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar para o texto sagrado, a buscar a conhecer o texto sagrado, a meditar na palavra de Deus, pedindo direção ao Espírito e colocando em prática tudo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E dessa forma, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com o nosso Pai Celeste. Um forte abraço e fique na paz.